Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Michael Fernando e na nossa aula de ciências de hoje a gente está falando sobre alguns problemas ambientais. Então, bora lá? Pessoal, então para começar, lavem bem as mãos, tá? Sentem no lugar tranquilo, peguem um caderno de vocês, a apostila de atividades, lápis e borracha para a gente começar a nossa aula. Como eu disse no início do vídeo, nossa aula hoje é sobre problemas ambientais, que são gerados por quê? Por ações de degradação do meio ambiente. Então, para começar, o que é degradação? Vocês devem estar pensando, gente, degradação, né? O que é isso, professor? Eu não entendo. Então vamos lá, começando por essa palavra aqui, degradação. Degradação nada mais é do que um processo de destruição, destruir algo. Então são ações que ajudam na destruição de quem? Do meio ambiente. Então, se é um processo de destruição, é algo bom ou ruim? Algo ruim. Por quê? Se essa ação está prejudicando o meio ambiente, e o meio ambiente é essencial, importante para a nossa sobrevivência, para a nossa existência e de outros animais, então é algo ruim. Beleza, pessoal? E quais são os principais problemas ambientais, principalmente aqui no Brasil, tá? Nós vamos tratar de 3 problemas que são extremamente presentes no nosso dia a dia e são prejudiciais ao meio ambiente. São eles: as queimadas, o desmatamento e assoreamento. Então vamos começar por partes, tá? Queimada. Falando de uma forma geral, queimada é o quê? É a prática de colocar fogo em uma área, tá? Então, para que as pessoas colocam fogo em determinada área? Existem várias questões e motivos, tá? Uma delas é para limpar a área, tá? No sentido de queimar mesmo, destruir a parte ali vegetal, para estar fazendo o quê? Plantações, criando-se uma nova cidade, por exemplo, estradas e algo do tipo, tá? E existem principalmente questões envolvendo a queimadas que são discutidas hoje em dia. Então vocês acompanham em jornais, revistas, ou até mesmo no Facebook, ali vocês têm acesso, vocês veem que muitas vezes acontecem queimadas que fogem do controle. Por quê? Quando a queimada acontece pelo meio do ser humano, quando o ser humano coloca o fogo ali naquela determinada área, pode existir o quê? Ventos ao contrário. Por exemplo, ele está pensando que o fogo vai queimar naquela direção, bate um vento e leva faíscas para outra parte. O que acontece? Esse fogo se espalha e acaba destruindo outras regiões. Isso acaba sendo o quê? Prejudicial, tá? Mas existem também, pessoal, queimadas que acontecem de forma natural. Professor, de forma natural, a árvore coloca fogo na outra árvore? Não, não é bem assim. Quando a gente fala de queimada provocada por meios naturais, elas podem acontecer e acontecem principalmente em tempos de muita seca, tá? Em que a umidade do ar abaixa muito, tá? E acontece por quê? Ou por razões naturais, de faíscas oriundas de raios, por exemplo, ou alguma coisa ali, quando seca muito, fica muito quente, o sol bate, acaba esquentando, e mesmo que em pequenas partezinhas acontece de pegar fogo, e aquele fogo vai crescendo, por quê? Tá tudo muito seco, tá? Então acontece sim por razões naturais também. Contudo, as maiores queimadas hoje no Brasil são provocadas por quem? Por homens, tá? E aí de diversas formas, desde queimar para o plantio, para abrir espaços ali para plantações, criações de casas e tudo mais, como por pessoas que são descuidadas, por exemplo, fumando lá, pega a bituca e joga a bituca ali no beira da estrada, por exemplo. Se tiver um período de muita seca, ali, aquela bituca vai fazer o quê? Pegar fogo naquela região e ir se espalhando. Aí a coisa fica muito mais fora do controle, beleza? Então, o que pode gerar de coisa ruim da queimada? Além de prejudicar a questão do solo, que perde muitos nutrientes, o solo perde muita umidade, o solo fica seco, tá? Outra coisa, queimar também destrói o habitat de muitos animais. Então, por exemplo, em matas ali onde vivem várias espécies de pássaros, de insetos, por exemplo, macacos e tudo mais, o que acontece quando queima? Acontece que eles perdem a moradia deles, né? Porque ali todo onde eles moravam é queimado. Então pode perder a moradia ou algo mais grave, que é matar os animais que estão ali, tá? Então é algo muito sério, beleza? Partindo da queimada, vamos para o desmatamento, tá? O que é desmatamento? Olha lá, é a retirada total ou parcial é um pedaço, tá? Dos vegetais de uma área. Então, por exemplo, pessoal, aqui
muitas vezes o desmatamento ocorre decorrente das queimadas, porque muitas vezes as pessoas colocam queimada para destruir aqueles vegetais mais baixos, né? Fugiu a palavra. Grama e tudo mais ali, e a partir daí eles fazem o desmatamento, que é cortar as árvores. Aí podem ser para quê? Ou para abrir a área, tá? Para construir casas, igual a gente falou na questão da queimada, ou o desmatamento pode ser também para revenda de madeira, tá? Então eles cortam as madeiras para revender, para exportar e tudo mais. Isso também é algo muito ruim que pode acontecer. Às vezes o desmatamento é essencial. Por exemplo, onde nós moramos aqui, antigamente, aqui não era tipo assim, tudo liso, que as pessoas chegaram, olha, tudo liso, tudo amplo, vamos pegar e construir casa. Não, existiam árvores aqui, pastos e tudo mais, que foram precisando ser desmatados. Para quê? Para construir a cidade. Então, no processo de criação de cidades, isso é comum, tá? Contudo, feito de forma desordenada, fora de controle, é algo muito ruim, tá? Então, desmatamento é quando a pessoa corta as árvores, os vegetais daquela região, ou totalmente ou parcialmente para construir algo ou revender, tá bom? Assoreamento é o processo de acúmulo de detritos em rios. Detritos ali a gente entende como o quê? Terra, rocha, barro, pedras, enfim, tudo aquilo que acumula no fundo do rio. E a gente vai entender como que. Pessoal, nas margens dos rios, nós temos o quê? Por lei, nós devemos ter a mata ciliar. O que é mata ciliar? É aquela mata que fica do lado das duas margens do rio. E por que é ciliar? É igual nós temos aqui os cílios nos olhos, que servem para proteger nossos olhos de certas coisas invasores. A mata ciliar tem o mesmo princípio. É o princípio do quê? De proteger o rio de acúmulo de detrito. Por quê? Olha aqui nessa ilustração. Nós temos a mata ciliar de um lado e do outro lado nós tivemos o quê? O desmatamento. Olha lá, os troncos das árvores. E o que acontece? Do lado onde tem a mata ciliar, quando vem a chuva principalmente, a terra, barro, entulhos e tudo mais, não vão para o fundo do rio. Já do outro lado, onde estão cortadas as árvores, não tem a mata ciliar, o que acontece? Olha aqui, cheio de terra, detritos. Então, isso é o assoreamento. Quando, por falta, por exemplo, de mata ciliar, terra, rochas, pedras e tudo mais, descem devido à chuva, principalmente ao vento, e se acumulam aqui no fundo do rio. O que vai acontecer o quê? Vai subindo aqui e a chance de mudar o percurso do rio é muito grande, tá? Então aqui vai caindo terra, perigoso tampar tudo e o rio não continuar o seu percurso. Entenderam? Então, assoreamento é quando não tem as matas ciliares do lado do rio e acontece o quê? Enche o rio de terra, de pedras e tudo mais, tá bom? Então aqui a gente também tem o desenho das queimadas, onde a queimada passa, as árvores perdem a vida normalmente, tá? E ali depois pode acontecer o quê? O desmatamento, que é o corte dessas árvores. E por que eu falei que perdem a vida normalmente? Porque existem alguns casos, principalmente lá na parte norte dos Estados Unidos, norte ou oeste, não me lembro, não me recordo ao certo, pessoal, que é natural as plantas sobreviverem às queimadas. Por quê? É um processo que acontece sempre, todo ano acontece. Então a planta cresce, igual a gente viu nas outras aulas, né? Flora e tudo tem a folha, vem a queimada, destrói toda essa parte, todas essas folhas e depois elas renascem, digamos assim, tá? E existem partes aqui no Brasil que também acontecem isso, tá? Isso às vezes acontece naturalmente, então não é sempre que a árvore vai ser queimada que ela vai ser destruída, mas é claro, a grande maioria sim, tá? Desmatamento é o mais fácil, que é a corte total ou parcial das árvores, dos vegetais, e assoreamento, que aí vocês têm que lembrar da mata ciliar, que é igual aos cílios, e o acúmulo de detritos ali no fundo da terra. No fundo do rio, perdão. Pessoal, então agora que a gente entendeu os problemas ambientais, vamos pegar a apostila para fazer os exercícios. Pessoal, aqui que eu peguei a apostila, eu lembrei de uma coisa muito importante para falar sobre mata ciliar. Por lei, mata ciliar é para existir em todas as laterais dos rios, tá? E existe uma certa metragem, tá? Eu vou estar colocando na tela aí para vocês verem a metragem da mata ciliar. Olha lá, rios com menos de 10 metros de largura tem que ter 30 metros de cada margem.
Rios de 10 a 50 metros de largura, 50 metros de mata ciliar em cada um dos lados. Rios de 50 a 200 metros tem que ter 100 metros de mata ciliar em cada uma das margens, no mínimo, tá? Rios de 200 a 600, 200 metros. Rios com largura superior a 600 metros tem que ter pelo menos 500 metros em cada margem de mata ciliar. Beleza? Então agora voltando aqui. Na nossa apostila a gente tem de um lado da folha as ações de degradação, os problemas ambientais, igual a gente conversou aqui. Lembrem, copiem, registrem isso no caderno para vocês guardarem para revisar nas próximas aulas. E do outro nós temos duas atividades. Na atividade 1, vocês vão colocar F para falso e V para verdadeiro, nas seguintes questões. As queimadas ajudam a adubar o solo? Vocês acham que as queimadas ajudam a deixar o solo mais fértil? Se sim, V para verdadeiro ou F para falso, tá? Depois, as queimadas representam a pior forma de destruição do solo? Isso está escrito no texto aí do lado, tá? Então dê uma lidinha aí no texto também para conseguir responder. Terceira lá, as queimadas eliminam os vegetais que protegem o solo? Que a gente conversou aqui, sim ou não? E depois, as queimadas destroem os nutrientes do solo? Que a gente conversou aqui, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, ou seja, V ou F. E na número 2, vocês vão observar a imagem abaixo e responder: por que o desmatamento provoca o desgaste do solo? Vocês vão refletir sobre a questão do desmatamento, onde é cortada as árvores, e vão pensar: por que isso aqui provoca o desgaste do solo? O que acontece quando não tem mata aqui? O que acontece quando tem muita chuva? O que vai acontecer? Quase igual acontece lá. O que será que vai acontecer? O que ele vai provocar o desgaste do solo? Pessoal, terminando ali, vocês podem fechar a apostila de vocês, revisar para ver se não esqueceu nada, tá? Para entregar ela toda respondida, certinho, pessoal? Nossa aula termina aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!